Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estou muito feliz em estar de volta para falar de mais um assunto aqui com vocês. Então, espero muito que vocês gostem. Como vocês já devem ter visto no título do vídeo, né? Hoje eu vim conversar com aquelas pessoas que vão começar na carreira docente, vão se tornar professores em breve, ou até mesmo com os indecisos que têm vontade de um dia se tornar professor, mas acaba tendo dúvida, né? Na hora de decidir ou não seguir essa carreira. Então aqui vão 5 conselhos para você indeciso ou para você que já tomou essa decisão e está ansioso para começar a atuar como um professor. Antes de começar, eu gostaria de pedir, por favor, que se você puder, inscreve no canal, deixa o like, me ajuda a alcançar mais pessoas, né, que têm interesse por esse tipo de conteúdo, que eu fico muito feliz. Não esquece também de me seguir lá no Instagram, onde eu compartilho, né, mais a fundo a minha experiência docente, a minha vida como uma estudante e professora, enfim, a minha realidade do dia a dia. Então bora lá pro vídeo. Gente, desculpa aí pelo microfone improvisado. Eu sei que não é dos mais bonitos, mas foi o melhor que eu consegui fazer para captar o máximo de áudio possível na hora de gravar esse vídeo. Vamos lá, então, para os 5 conselhos que eu separei aqui para te dar, futuro professor jovem formado em licenciatura. O primeiro deles, com certeza, que eu separei aqui, não foi elencado pelo que você mais deve seguir ou menos, tá? Realmente foi aleatório, eu acredito que todos os conselhos são válidos e necessários. Mas o primeiro que eu separei é ser uma pessoa comunicativa. E quando eu falo ser comunicativo, é diferente de dizer: ai, Andressa, mas eu sou uma pessoa vergonhosa, eu tenho vergonha de estar de frente a um público, a pessoas que estão voltadas para mim, prestando 100% de atenção em mim. Pera lá, é diferente, tá? É diferente porque eu também já fui uma pessoa introspectiva que sentia vergonha em me comunicar, apesar de sempre gostar de conversar, apesar de sempre ser uma falante desenfreada. Hoje eu lido muito melhor com isso, né? Não é à toa até que eu criei um canal no YouTube e as pessoas dizem: nossa, mas você deve ter muita facilidade em falar sobre assuntos, em apresentar trabalho, porque você tem até um canal no YouTube. Claro que não, gente. E uma coisa não está relacionada com a outra. Eu também sinto vergonha, eu também fico nervosa na hora de falar com o público. Então vamos voltar para a premissa. Quando eu digo ser comunicativo, é estar disposto a se comunicar com pessoas. Afinal, o seu público são pessoas, né? Quando a gente se torna professor, a gente fala com pessoas, né? Não ensinamos máquinas. E pessoas são críticas, e que bom. Então essas pessoas, elas podem te fazer perguntas, elas podem interagir com você, e isso é ótimo. É ótimo ser ouvido e entender que você aguçou algo naquela pessoa. Então saiba que a premissa para se tornar um professor é conseguir se comunicar, ser uma pessoa comunicativa. Isso não é a mesma coisa do que ser vergonhoso, né? Peraí, deixa eu explicar melhor. Isso não impede você de ser vergonhoso, ou ser vergonhoso não impede você de ser comunicativo, tá? Então, é claro que existem pessoas que são vergonhosas, mas que conseguem se sair super bem na hora de chegar perante, por exemplo, uma turma, né, de alunos para poder lecionar um conteúdo. É super aceitável. O que eu tô querendo dizer é que você precisa entender que você vai lidar com o público, né? Que você não vai falar com pessoas apáticas, pelo menos a gente não espera que esse seja a nossa realidade. Então esteja preparado para se comunicar, para conversar, para interagir, enfim, né, para lidar com pessoas. O segundo conselho, enfim, a segunda dica aí, né, é que você saiba que tornando-se um professor, você será um eterno estudante. Então, a segunda dica é: goste de estudar. Sim, é necessário estar sempre em constante aperfeiçoamento. É claro que diferentes áreas, né, a gente precisa sempre se reinventar, sempre se profissionalizar, enfim. Mas quando se trata da profissão de um professor, né, quando a gente atua ensinando, é muito comum que você precise estar em constante aprendizado sobre os conteúdos que você vai lecionar. E também, é claro, sobre a área da educação. É preciso que a gente entenda sobre o momento que a gente está vivendo, sobre quais são as realidades da nossa
prática docente, né? Por exemplo, a gente acabou de passar por 2 anos de ensino remoto, que foi causado por causa da pandemia. Então, após esses 2 anos, a nossa prática dentro da sala de aula com certeza tem se transformado. E não tem como eu ir para a escola atuar nessa realidade sem considerar isso que a gente acabou de viver. E como que eu considero tudo isso? Pesquisando, estudando, buscando, né, de fato, entender o que está acontecendo com os nossos alunos, com a escola, né, com a nossa vida de dentro do cotidiano escolar. E não digo isso, claro, só para quem trabalha com escola. A gente sabe que existem professores que atuam em outras áreas e não é diferente. A gente precisa estar em constante aprendizado. Eu posso, por exemplo, começar a atuar hoje em uma disciplina que não é muito o meu foco e para isso eu vou ter que me preparar, eu vou ter que estudar. Então, se você deseja ser um professor, saiba que é necessário gostar de estudar ou pelo menos se sentir confortável em estar próximo dos estudos, porque isso vai te acompanhar aí pro resto da sua vida. Aqui também é importante ressaltar, né, para desmistificar essa ideia de que ser professor está relacionado a um dom. Não é um dom, né, galera? Está relacionado mesmo ao afinco em estudar, em pesquisar, em se reinventar e afins. É claro que aquela vontade, já vou falar disso, né? Aquela vontade mesmo de lutar pela educação vale a pena e tem que fazer parte da sua realidade. Afinal, a gente também não está aqui desmotivado e não tem um objetivo, um propósito, enfim, não acredita em algo, né? Senão, de fato, a gente não teria escolhido essa profissão. Mas tira da sua cabeça que ser professor é um dom. Existem dias cansativos e é claro que pensar nessas coisas, né, do porquê você chegou aqui, é uma boa forma de te fazer continuar caminhando nessa profissão. Mas lembre-se de que você está atuando como um professor por causa dos seus estudos. Então, acho que eu deixei claro, né? A diferença de pensar que, eu tenho dom, eu sou uma pessoa que nasci para isso, eu não preciso estudar, eu não preciso me profissionalizar, eu já fiz uma faculdade. Não é bem assim. A gente precisa caminhar junto dos estudos, acho que para sempre. Então, a dica número 3 é a seguinte: é preciso entender que ser professor é algo além de passar conteúdo. Então, entenda que a realidade de um professor não é só estar dentro de uma sala de aula e ensinar aquilo que você se formou para fazer. Eu acho que a maioria das pessoas, né, que querem se tornar um professor já tem essa consciência de que o trabalho do professor ele vai além da sala de aula. Mas aqui eu preciso te lembrar, longe de mim para querer te desmotivar, mas de fato para, né, a gente entender aí do que se trata essa nossa realidade, que existem processos burocráticos como de planejamento, de estudo, né, de outras coisas que envolvem a prática docente que vão além da sala de aula. E aí nesse ponto aqui já dá para puxar um gancho também para a gente entender que ser professor vai além, é claro, de passar um conteúdo. Por quê? Porque com certeza a escola é também um espaço de acolhimento, de empatia, de olhar pelo próximo, né? A educação por si só, ela vai além dessa coisa de vou te ensinar, vou te passar um conhecimento que eu tenho e você não. Pelo menos eu não acho que seja o melhor caminho você ingressar nessa carreira, né, pensando dessa maneira, que você vai ser uma pessoa que passa conteúdo. Esse não é o objetivo. Se você tá pensando assim, você tá pensando errado e aqui não é o seu lugar. Porque quando você tem só esse olhar, você pode se frustrar muito rápido, né? Porque são outras coisas que vão te fazer continuar acreditando no porquê você decidiu, né, seguir esse caminho. Então, escola, enfim, qualquer espaço, né, de aprendizado não é lugar só de passar conteúdo, mas também de entender, né, que é um espaço de acolhimento, de troca, né, de aprendizado. Da mesma maneira que você ensina, você também aprende. Pense nisso, então, como um conselho aí quando você for ingressar na sua primeira vez como professor. Eu acho que o quarto conselho tem tudo a ver com o que eu acabei de falar e é acreditar na educação. Como eu tinha falado anteriormente, né, muitas vezes se você pensa só no conteúdo, só na sua realidade de fato, como ensinar algo, pode ser que você se frustre muito rápido e acabe desistindo da profissão. O que de fato faz a gente continuar lutando, né, de fato por isso,
é acreditar na educação, entender que a educação, ela é uma prática libertadora, que você tá ali para fazer a diferença na vida de alguém. E pode ser também muito superficial e ilusório pensar que você vai mudar o mundo, mas às vezes é um trabalho de formiguinha, mudando aos poucos, mudando a realidade, por exemplo, dos seus alunos dentro de uma turma específica. Isso muitas vezes pode significar mudar o mundo, já que estamos lidando com pessoas, né? E pessoas são críticas, pessoas querem aprender por algum motivo, certo? Então já dizia Paulo Freire que a educação não muda o mundo, a educação transforma pessoas e são pessoas que mudam o mundo. Então ter esse olhar da educação, acreditar, né, nesse ponto aí, eu acho que é também algo fundamental para a sua prática. Muitas vezes quando a gente fica chateado por algo que acontece dentro da escola, dentro da nossa realidade com os nossos alunos, né, isso tende a nos fazer perguntas do por que eu tô aqui, por que eu decidi fazer isso, né? Então lembre-se de que trabalhar com educação é instigar que pessoas sejam críticas. E isso eu acho que é assim, algo que me dá aquele gostinho lá no fundo do coração que, caraca, eu tô fazendo os meus alunos pensarem criticamente sobre alguma coisa. Eu tô levando, além do conteúdo de português, além do conteúdo de matemática, além do conteúdo de ciências, algo a mais para o meu aluno. Eu tô ensinando coisas, por exemplo, da nossa sociedade, eu tô ensinando o porquê meu aluno deve respeitar o seu colega, o porquê ele deve pensar fora da caixinha quando ele lê um texto, de que maneira isso se relaciona com a realidade do meu aluno, né? Então, com certeza são essas coisas que me fazem querer continuar trabalhando com educação. Me façam prometer que a primeira vez que eu ganhar um dinheiro com o YouTube, eu vou investir em um microfone. Não tem sido fácil lidar com microfones falsos. No caso, não é um microfone de lapela, né? Então, por isso que não tá tendo um bom resultado. O quinto e último conselho ou dica para quem vai ingressar na carreira docente é estar disposto a lidar com determinados públicos, ou seja, aquele que você escolheu para trabalhar. Isso também é um ponto muito importante porque muitas vezes você acredita, né, que vai gostar da atuação como professor porque você se interessa pelo ensino, pela interação com pessoas, acredita que pode mudar o trabalho de formiguinha, mas fazer a diferença na vida de alguém, mas não está preparado para trabalhar com determinados públicos. Então leve isso em consideração. Por exemplo, quando a gente começa a atuar como professor, é comum que a gente se ligue à educação básica, né? Que é o espaço onde se encontram crianças, adolescentes e jovens. E muitas vezes é difícil trabalhar com esse público. Não dá para romantizar, né? A gente sabe que essa é uma realidade. Não dá também para simplesmente colocar a culpa nisso e dizer que tudo que acontece de errado na minha sala de aula é por causa da idade dos meus alunos e afins. Mas é preciso entender a idade, por exemplo, dos seus alunos para saber se você está disposto a lidar com isso. Então, por exemplo, quando acontece um episódio de indisciplina na minha sala de aula, um dos pontos, né, que eu tento levantar na hora de ficar nervosa, de me perguntar, mas por que os meus alunos estão agindo assim? É em tentar entender que eles não têm a mesma maturidade que eu, que eles são crianças, acabaram de se tornar pré-adolescentes, então eles têm um outro olhar sobre a escola que eu não tenho, eles não têm a maturidade de entender, né, do porquê eles estão ali, ou do que isso vai fazer de diferença na vida deles. Muitas vezes eu tento refletir a partir desse viés, porque me ajuda também a entender que não dá para eu querer que os meus alunos em 45 minutos de aula estejam olhando para mim sem parar ali, extremamente, né, focado na aula que eu preparei ou que eu montei, porque isso pode ser um motivo de frustração. Então, entender o público para o qual você está atuando, né, é um bom ponto, uma boa dica aí para você levantar na hora de pensar se você quer ou não atuar nessa área.
Considere, então, quem são essas pessoas, quais são as idades, quais são os objetivos e afins. Então, eu acho que é isso. Eu levantei aí 5 dicas ou 5 conselhos que eu acho que são relevantes e que faria diferença se tivessem me contado antes de eu começar a atuar como professora. Eu espero que tenha te ajudado. Qualquer dúvida ou comentário, pode deixar aqui embaixo. Eu adoro conversar com vocês, poder tirar dúvida, interagir, enfim, saber melhor sobre a sua realidade. É o motivo também de eu ter criado esse espaço aqui no YouTube, tá bom? Um super beijo, eu espero te ver em breve. Já se inscreveu no canal? Me ajuda, vai, me ajuda a alcançar mais pessoas. Tchau!